Quando a gente fala de mentira, é difícil alguém admitir que mente. A maioria das pessoas acha que quase todo mundo ou que muitas pessoas são mentirosas, mas quando vai falar de si mesma, diz que não. Diz que nunca mente, que é sempre verdadeiro, mas todo mundo comete esse pecado que é a mentira. E hoje em dia a gente está vendo muito por aí, principalmente aqui na internet, as pessoas falando em fake news, em notícias falsas, em um inventar uma história e o outro às vezes acreditar e começar a repassar e etc. Então eu quis falar sobre esse assunto para que vocês possam entender o porquê a mentira acontece. Por que as pessoas, apesar de saberem que em algum momento elas podem ser descobertas, que aquilo vai ficar muito chato para elas, às vezes vai até prejudicar elas mesmas ou mesmo prejudicar outras pessoas, por que ainda assim as pessoas inventam histórias e ficam espalhando essas mentiras por aí? Existem várias coisas que fazem com que as pessoas mintam. E uma delas é uma que, infelizmente, não é uma coisa pro mal. Na verdade, a pessoa tá tentando se proteger. Ou ela está tentando proteger a outra pessoa de alguma verdade que foi meio inconveniente. Às vezes você pode ter alguma pessoa aí que você sabe que quando você disser alguma coisa que você deveria dizer para essa pessoa, que a pessoa vai ficar muito estressada, que a pessoa vai te esculachar. Então, o que você faz? Você ou mente, né, inventa uma outra história, ou simplesmente omite, não fala aquilo que precisaria ser falado. Então, esse é um tipo de mentira que a pessoa não está fazendo por mal, mas no final das contas acaba, né, fazendo mal. Principalmente quando se trata de relações aí de confiança, sei lá, o seu chefe, a sua esposa, o seu marido. Se você começar a contar uma mentirinha aqui, outra ali, vai chegar uma hora que esses relacionamentos aí vão ficar balançados. Então é importante que você entenda que dizer a verdade é uma coisa que, no final das contas, por mais que possa ser inconveniente, às vezes naquele momento, é o melhor caminho, porque depois a coisa vai ficar muito mais enrolada. E existem também aquelas pessoas que mentem porque elas realmente querem prejudicar outra pessoa. Realmente elas estão inventando uma história porque elas querem prejudicar alguém, então elas estão inventando alguma coisa errada que aquela pessoa fez para tentar realmente difamar e prejudicar. E tem também aquela pessoa que acaba inventando um monte de mentirinhas, porque às vezes ela se sente meio rebaixada, ela sente que ela não é grande coisa, né? Ou seja, ela tem a estima muito baixa, então ela fica inventando muitas vezes mentiras até sobre si mesma, né? Ou sobre situações, coisas que às vezes não aconteceram, porque é uma forma dela chamar atenção, é uma forma dela tentar aparecer melhor na frente das outras pessoas. Só que nós temos um grande problema para quem mente, né? Essa pessoa que inventa várias mentiras, ela vai começar em algum momento a ter muita confusão mental. Porque quando você está dizendo a verdade, você consegue ir lá e rememorar, pensar, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você consegue realmente trazer aquela realidade, porque você tem aquilo na sua memória. Agora, quando você inventa uma mentira, muitas vezes você vai tendo que inventar outras mentiras para poder manter aquela primeira mentira. E quando você vê, você está envolto, né, de uma série de inverdades que você já não sabe mais como sair daquela confusão que você fez. E essa confusão, ela pode inclusive causar danos à própria saúde. Imagina a tensão que uma pessoa que mentiu fica de ser descoberta, né, de chatear as outras pessoas, de repente perder o seu trabalho, perder os seus amigos, né, de perder o seu cônjuge por causa de uma mentira.
Então essa pessoa fica o tempo inteiro tensa e no final das contas ela acaba deteriorando a saúde. Além disso, a mentira ela é, de certa forma, um auto-engano. Muitas vezes a pessoa começa a mentir tanto que ela começa a acreditar nas mentiras que ela está contando e no final das contas não é nada daquilo, né? Ela não tem nada daquilo, ela não é daquela forma e ela acaba enganando a si mesma. E vai chegar um momento em que ela mesma vai se decepcionar consigo mesma, porque ela não vai conseguir suprir tudo aquilo que ela disse que iria conseguir. E aí a gente entra num outro problema que também é a sua reputação. E você já viu uma pessoa que mente, depois ela já mentiu muitas vezes, chega um momento que ela está dizendo a verdade e as pessoas não acreditam nela, ou mesmo ela perde a confiança de todo mundo e ninguém mais quer saber, né, de contar nada para ela, ninguém mais quer saber nem de ter amizade. Então isso é uma coisa que destrói completamente a reputação e depois é muito difícil da pessoa conseguir recuperar isso, das outras pessoas voltarem a confiar nela. E os motivos que fazem as pessoas mentirem também são os seguintes: a pessoa às vezes pode ter uma falta de consciência moral mesmo, ela pode ter sido criada de uma forma em que ela não se importa muito com isso, né? Ou seja, ela não tem um filtro que faz com que ela pense melhor antes de falar uma mentira. Às vezes a pessoa faz isso também por um trauma. Às vezes ela teve algum momento que ela falou a verdade e aí as coisas desandaram, aconteceu, deu tudo errado, então ela passa a pensar que se ela inventar alguma coisa diferente da realidade, ela vai pelo menos driblar aquela situação. E muitas vezes isso não acontece. Pelo menos não em longo prazo, porque chega uma hora que essa pessoa acaba sendo descoberta. E além dessa questão, tem também a questão energética e espiritual. Tem pessoas também que se tornam mentirosos compulsivos porque elas estão com obsessões espirituais. Pode ser que elas estejam sendo influenciadas por várias entidades ou por uma entidade e que fica ali o tempo inteiro instigando essa pessoa a inventar uma mentira, ou mesmo fica criando até histórias na mente dessa pessoa, fazendo com que a pessoa acredite realmente que outras coisas estão acontecendo, que as coisas são diferentes daquilo que realmente ela está vendo e que está realmente acontecendo, né? Então a pessoa fica tão perdida por ela estar obsediada, por ter tantas energias, né, espíritos e outras entidades influenciando o campo dela e dizendo para ela que aquilo não é a realidade, que no final das contas essa pessoa acaba mentindo porque ela passa realmente a acreditar ou mesmo porque ela está sendo induzida a isso. E agora, desenrolando um pouquinho mais o assunto, eu acho importante falar essa parte, porque hoje nós temos assim muitas informações, né, ficam liberadas aí para as pessoas na internet e geralmente as pessoas se juntam em grupos, né? Então você vai ter a tendência de se reunir, né, de ficar mais próximo daquelas pessoas que pensam mais ou menos parecido com você. Então, o que vai acontecer? Você vai estar sempre naquele círculo ali, né? As pessoas vão estar sempre falando daquele assunto, que às vezes é o assunto que você gosta. E aí tem um outro grupo, que às vezes é de outra vertente, né? Que pensa o oposto daquilo ali. Aquelas pessoas também estão falando mais voltados para aquilo que elas acreditam. Então, esses dois grupos podem começar a entrar em conflito e um fica falando que o outro está mentindo. Enquanto os dois, assim, têm certeza absoluta de que aquilo que eles pensam é a verdade. Por que aqui isso acontece? Né? Como eu disse, primeiro que você vai estar reunido ali num grupo de pessoas que falam mais ou menos a mesma língua. Você não quer nem saber aquilo que está acontecendo lá do outro lado. Você não quer nem ouvir a versão do outro para você ver, né, comparar ali e falar, peraí, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, é isso mesmo, não é isso mesmo. Então você acaba se unindo a grupos que vão ficar ali só falando daquele assunto, enquanto outro grupo está falando só do assunto oposto. E aí você vira e fala para o outro que ele está mentindo, e o outro fala para você que está mentindo, e os dois têm convicção. No final das contas,
Quem é que está mentindo? É muito fácil a gente criar histórias na nossa mente, ou mesmo a gente ouvir algo de alguém que a gente confia, ou ouvir alguém confirmando alguma coisa que a gente já pensa, que a gente não tem certeza, porque a gente não tem a informação completa, mas se alguém confirmar aquilo que a gente já pensa, a nossa tendência é achar que a gente está certo, né? Então você vai falar, obviamente, com convicção, achando que aquilo está certo, mesmo que você não tenha se aprofundado naquele assunto. Então, esse é um outro fator que leva as pessoas a se enganarem e a mentirem umas para as outras também. É muito importante que, quando você tem aí uma divergência, e isso eu falo para todas as áreas da sua vida, né? Quando você está conversando com uma pessoa sobre qualquer assunto, né? Se você está, sei lá, numa discussão com o seu marido, com a sua esposa, se você está com um problema ali no seu trabalho, em todos os aspectos é importante a gente analisar mais a fundo, a gente ver todos os lados para a gente entender, né, o pensamento da outra pessoa. Tá, mas de onde essa pessoa tirou essa informação? Por que que essa pessoa pensa e ela está dizendo convicta que isso aqui é verdade, mas eu sei que isso daqui é mentira. Aí você tem que se perguntar também, mas por que que eu sei que isso é mentira? Como eu cheguei a essa conclusão? De onde eu tirei essa história? Será que foi só alguém que me falou, né? E eu simpatizei com aquela informação e eu já tomei como verdade? Nós temos uma tendência muito grande a querer que as outras pessoas confirmem aquilo que a gente pensa. E muitas vezes a pessoa, por ela querer estar certa, ela fica batendo o pé e ela tá batendo o pé em cima de uma história que não é verdadeira. E aí, no final das contas, essa pessoa vai tomando um monte de decisões equivocadas, ela atrapalha a própria vida, atrapalha a vida das outras pessoas, porque ela está brigando, ela está discutindo, ela está querendo estar certa sobre uma coisa que ela sequer entende. Então, esse é um outro fator muito importante. Então, esse negócio aí de falar, isso é fake news, aquilo ali é falso, aquilo ali é verdadeiro, vai pesquisar. Porque a gente hoje está aqui na frente de um computador e o computador aceita qualquer coisa. Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa e lançar lá na internet e pronto. Aquilo pode viralizar e passar, as pessoas acreditarem, outras pessoas compartilharem, e aquilo pode tomar uma proporção muito grande. Só que se você vê alguma coisa, alguma informação, alguém falando sobre um assunto, e você simplesmente falar assim, gostei disso daqui e já sair, né, chutando o balde e falando isso aqui, eu vou proliferar, não interessa se é verdade, eu não vou atrás, você vai estar ajudando, né, a propagar essas informações que muitas vezes podem estar prejudicando você, né, prejudicando a sua vida, prejudicando os seus familiares, prejudicando, né, a sociedade como um todo. Então é muito importante para que você não caia nessa e não acabe sem querer se tornando uma pessoa mentirosa, que você realmente busque a realidade dos fatos, que você vá atrás da informação, ao invés de simplesmente aceitar qualquer coisa só porque você achou legal, achou bonito, às vezes você gosta da pessoa que falou, às vezes essa pessoa que falou, você pode gostar dela, mas ela pode estar equivocada. Assim como, às vezes, uma pessoa que a gente não gosta nem um pouquinho, de repente, a gente descobre que aquela pessoa não era nada daquilo que a gente pensava e a gente passa até a gostar. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Até tem uma história que é muito legal. Uma vez eu fiz um treinamento e eu passei o treinamento todo num grupo, né? Era uma equipe, e eu fiz muita amizade com o pessoal da minha equipe, né? E fiz muita amizade com um dos rapazes lá, porque ele fez uma das dinâmicas comigo, e a gente tinha uma história parecida ali, né? A questão de os problemas com o pai e tal, e foi muito legal a vivência que eu tive com esse rapaz, a gente ficou realmente bastante amigo. E ele era noivo, e quando a gente terminou ali o treinamento, a noiva dele foi buscar, e eu não fui muito com a cara dela. Assim, de graça, não fui muito com a cara dela. Aí teve uma outra pessoa que fez um comentário ali sobre ela, perto de mim, e
imediatamente eu falei, poxa, um cara tão bacana, né? Mas tá com essa mulher que é assim e tal. Tudo bem, passou um tempo e eu não entrei mais em contato com ele, né? Acabei reencontrando só mais uma vez, né? Num outro encontro que a gente teve dessa turma, né? Desse treinamento que eu fiz. E a gente conversou brevemente, né? Ele apresentou, mas eu nem quis dar muita confiança assim para a moça, porque eu já tinha uma ideia pré-concebida, porque uma pessoa falou e porque eu não tinha ido muito com a cara dela. E depois passou um tempo, eu fui fazer um outro treinamento e, por coincidência ou não, essa moça, né, a noiva desse amigo meu, ela estava no treinamento também. E aí eu fiquei super desconfortável, né? Nossa, não vou com a cara dessa moça e tal. E aí tinha uma parte lá das dinâmicas que a gente sorteava o nome, tinha o nome de todo mundo, e a gente sorteava o nome e a gente tinha que fazer amizade com uma pessoa que a gente sorteasse o nome. E adivinhe qual foi o nome que eu sorteei? Obviamente foi o nome dela. E a gente não podia dizer que a gente tinha sorteado aquele nome. Então a gente tinha que ir fazendo amizade com todo mundo, só que a gente tinha que conseguir fazer amizade com aquela pessoa que a gente tinha sorteado, sem que a pessoa percebesse que ela era a sorteada. E essa pessoa estava também tentando fazer amizade com uma outra pessoa que ela tinha sorteado. Então era um jeito assim de fazer as pessoas interagirem, né? E no final das contas eu tive que ir me aproximando dela, porque eu precisava cumprir esse desafio ali. Eu fui me aproximando dela e acabei descobrindo que ela era uma pessoa super bacana, né? E a gente realmente ficou super amigo ali no treinamento. Inclusive, depois eles me convidaram para o casamento deles, né? Que foi uns meses depois ali daquele segundo treinamento que eu fiz. E foi uma coisa super legal e eu realmente paguei a língua, né? Eu não cheguei a falar dela para ninguém, né? Eu simplesmente não gostei e fiquei assim de longe, mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter difamado uma pessoa que era uma pessoa super bacana, simplesmente porque alguém me deu uma ideia errada, né, daquela pessoa, e no final das contas ela não era nada daquilo, né? E a gente ficou super amigo na época. Então é muito importante mesmo que você, né, vendo essa história, que você realmente vá a fundo das coisas que você ficar sabendo, que aparecer para você por aí, para que você não incorra nesse erro, que depois você pode se arrepender e às vezes também você pode estar perdendo a oportunidade de aprender coisas novas, de conhecer uma coisa que você não conhece ainda e às vezes até de sair de um comportamento equivocado, né, que você está tendo, né, de um julgamento equivocado sobre uma situação ou sobre uma pessoa por causa de uma mentira que alguém te contou ou de uma mentira que você às vezes aí inventou na sua cabeça e acabou acreditando nela, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito importante que vocês não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, também comentem aqui embaixo o que vocês acharam, me contem aí as histórias de vocês relacionadas a esse assunto da mentira, para que a gente também possa chegar a mais pessoas, tá certo? Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!